o microfone. Se não começar com como, a partir de agora vai ser totalmente elegante. Eu não vou falar mais nada, eles vão cortar o microfone. Vai ser mais fácil, vai ficar mais top para quem tem revolta com isso. Começou fazendo qualquer coisa, corta o microfone e vai para o próximo. E nós vamos fingir que você não pegou no microfone. Combinado? Aí a pessoa fala, combinado. Aí pega o microfone, deixa eu te falar um negócio. Tá. O grande esforço meu é que se nós, o povo brasileiro, fizéssemos uma pergunta, por que o Brasil é o país mais rico, mas a gente é o povo mais pobre? Por que tem 30 milhões de pessoas na extrema pobreza, sendo que nós somos o dono do solo mais rico? Do solo, do subsolo e da atmosfera. Aí você fala assim, a atmosfera é tudo igual. É mesmo? Tem furacão aqui? Tem problema aqui com algum tipo de intempérie? Muito pouco. Mas se todo mundo fizesse uma pergunta, a gente não ia deixar de votar num para votar no outro. Ou então a gente não ia ficar molenga numa situação que pode mudar a rota do nosso país. A gente ia fazer pergunta. Se você aprender a fazer pergunta, quando você não gostar de uma pessoa, você não vai falar, eu não gosto dela, não vou ouvir nada. Você fala assim, o que eu posso aproveitar dessa pessoa que eu não gosto? Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Quando eu era um bobo na vida, eu era cheio de não gostar de uma pessoa ou de outra. Aí eu fiz uma pergunta, essa pessoa tem algo que eu não carrego? Que não está ativado dentro de mim? Tem. Então o problema é dela, se eu não gosto dela, não é meu mais. Se eu não gosto dela, não vou jantar com ela, só isso, mas eu vou aprender tudo que eu posso aprender. Quando você começar a aprender, fazer perguntas, você vai abrir a sua mente, você vai abrir seu coração, e você vai fazer o quê? Você vai deixar de lado se gosta ou não gosta, você vai tirar proveito, muito mais proveito da vida. Fazendo o quê? Pergunta. Quando eu comecei a estudar a teologia, fui estudar a Bíblia, eu acho que foi uma das piores fases da minha vida, que eu praticamente quase virei ateu. Que eu olhava para aquilo e falava, não é possível isso aqui. Aí comecei a fazer pergunta. O cara que era o maior ateu do mundo, que fez aquele livro e depois virou filme, As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, foi fazendo pergunta que ele se libertou do ateísmo. Ele começou a fazer pergunta, 3 perguntas. O que Jesus ganhou com tudo que ele fez? Aí ele descobriu, leu todo o Novo Testamento, olhou para a vida dele e falou assim, não ganhou nada, ganhou uma cruz, uma morte bem dolorosa, bem escandalosa. Aí ele fez a segunda pergunta. Se ele não ganhou para ele, ele ganhou para alguém. Para quem que ele ganhou? Ele ganhou para os discípulos. Aí ele foi estudar a vida dos discípulos. Todos menos João morreram assassinados em situações piores que a dele. Aí ele falou, então tem que ter algum terceiro ganhando com isso. Ele foi estudou, quando ele estudou tudo, ele falou assim, não faz sentido matemático alguém ter feito um negócio desse se não foi para proveito próprio nem para proveito de terceiro. Porque aquele que toca nisso roda. Aquele que toca nisso é perseguido. Aí você acredita, ele sozinho, fazendo perguntas. Foi fazer perguntas, teve a experiência dele com Jesus e nunca mais foi ateu. E aí trouxe um grande feito aí para o mundo, fazer com que as pessoas aprendessem a questionar. Se você começar a questionar, você vai perceber o seguinte, seu cérebro foi programado para te dar resposta, e essa resposta está fazendo você ter a vida que você tem hoje. Aí você vai começar a questionar, por que eu tenho que fazer isso que tem que agradar esse povo aqui? Sempre metendo aquela serpente no final. Por que eu fico indisposto todo dia? Vai atrás. Às vezes você está indisposto porque você está com um grau de alegria baixo. Talvez te falta felicidade. Pablo, o que é felicidade? Se você fizer essa pergunta, vai mudar tudo. Felicidade não é alegria. Felicidade vem da identidade. Quando você faz isso, você coloca dentro de você assim, algo que te deixa extremamente ligado com a realidade da vida. A felicidade fala assim com a boquinha, fala assim, felicidade é identidade. Aí você faz uma pergunta, mas e as pessoas que são infelizes? Elas ou abriram mão da sua identidade para agradar alguém, ou não alcançaram essa identidade. Sempre tem um idiota ou outro falando que a felicidade é o dinheiro. E tem o outro que fala que não é o dinheiro. Deixa eu te explicar. Felicidade é só uma coisa. Ela é um estado espiritual que descarrega energia na sua alma e que o seu corpo sente. Ela é constante. Só que ela vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a revelação que você tem de quem você é. Essa é uma pergunta que você tem que fazer o mais rápido possível. Que dia que eu vou resolver isso? Na teoria, está escrito em Gênesis 1:26 o que é a identidade. O homem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança que domine nos céus, na terra e na água. E que ele multiplique, que tudo se sujeita a ele, está lá
Exatamente. Chama-se Gênesis 1:26. Só que na prática, como é que funciona? Na prática é pegar essa teoria, colocar dentro, depois colocar para fora. Viver esse negócio. Aí a felicidade vai subindo de acordo com o que você vai preenchendo essa identidade. Não tem como ser instantâneo. Ninguém nunca andou de forma instantânea. Por que você quer ter sua identidade de forma instantânea? Ninguém nunca correu. Acabei de vir lá da casa do Adão, a gente estava treinando, puxando uns ferros lá. E aí ele me repreendendo do jeito que eu pego lá na... É supino? Não, é... Rosca direta. Aí ele, vai devagar. Aí eu começo a rir e eu falo, eu acho bom me sentir retardado em alguma coisa. Porque eu sei é o retardado no nado, que eu estou ensinando ele a nadar. E é engraçado, ele é fortão, e aí ele vai arrastando igual um barco que já afundou. Assim. Eu falo, pelo menos uma sensação assim é ótima, né? Ele vai devagar, você tem que voltar, tem que entrar. Eu assisti um documentário do Arnold Schwarzenegger que ele fala um negócio muito massa. Se você não pôr sua mente dentro do músculo, ele não vai crescer. Não vai crescer. Se você não colocar sua mente e fazer as perguntas, isso aqui está certo. Só de você fazer as perguntas, você vai ver que você está repetindo coisa que não existe ali. E aí ele tenta imitar meu nado e eu falo, não tem que imitar meu nado. Você tem que pensar que você é um barco, seu cérebro é o piloto, é o capitão, e você precisa remar, e a traseira não pode afundar. Aí eu fico treinando a cabeça de um monte de gente e para a prova que a gente vai fazer. Sabe o que é o grande lance? A pergunta é, eu estou fazendo isso aqui do jeito que deveria ser feito? Eu tenho, por exemplo, vamos ficar todo mundo rico aqui? Vocês querem ficar rico, sim ou não? Sim. Então vamos fazer perguntas. Falta conhecimento dentro da sua cabeça, sim ou não? Sim. Muito. Falta muito. É uma pergunta. Agora você vai anotar a próxima. Quais conhecimentos que eu preciso adquirir? Sabe que a pergunta mais interessante que eu quero fazer para vocês? Como que vocês querem comprar uma coisa que é de graça? Responde essa para mim. Responde. Nós queremos ficar ricos. Ótimo. Pessoal que está no Instagram, 10 mil pessoas, mais 5 mil no YouTube, sejam bem-vindos. Vou fazer uma pergunta para você. Por que você não compartilhou esse vídeo até agora? Clica aí na setinha, no aviãozinho, chama mais 10, pega o link, vai no WhatsApp e fala, vem passar raiva aqui, você está pronto? Termina com a pergunta. Manda aí para a galera. Então é o seguinte, a perguntinha de hoje, que vai virar uma tarefa. Quais são os conhecimentos que me faltam? Vou te falar de forma simplória. 3 coisas que te faltam. Um conhecimento. O conhecimento mais brutal que eu conheço é sobre você. Descobrir quem você é. Ah, Marçal, eu sou um derrotado. Não, isso aí é seu status. Você não é isso aí. Segunda pergunta. Descubra quem é Deus. Terceira pergunta. Aí você vai perguntar, quem é Deus? Você tem que responder fazendo uma tarefa. Terceira pergunta. O que é a natureza e para que ela serve? Vou te dar respostas rápidas. Quem é Deus? Às vezes você não pode chamar ele numa resposta rápida de amigo, porque você não tem intimidade com ele. Às vezes, por motivo de outras pessoas e por nunca ter feito essa pergunta, às vezes você só pensa que é servo, mas ele te chamou para ser amigo e a resposta está na palavra. Então você tem que ir lá buscar o conhecimento na palavra. A própria palavra fala assim, ó, a verdade vos... Se você conhecê-la. Está escrito assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é aprendereis a verdade, é conhecer. Conhecer tem um sujeito, conhecer alguém. Então, quando você tem intimidade com alguém, esse alguém que é a própria verdade, essa verdade entra em você e te liberta de qualquer loucura. Vocês entenderam ou não? Quem é Deus? A pessoa da Santíssima Trindade, o Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aquele que enviou seu Filho unigênito, que ele saiu do trono, esvaziou de toda a glória, desceu na terra, e depois, ali na cruz, o próprio Jesus fala, por que o Senhor me abandonaste? Para cumprir aquilo que eu mandei você fazer. E aí ele ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e falou, agora é com vocês. São perguntas que vocês têm que ter rápida resposta. Por que vocês estão vivendo? A maioria dos seres humanos falam, não, era para ter uma família. Pior que nem está mais respondendo isso, né? Que o povo está com nojo de família agora. As pessoas, elas estão trabalhando. Por que você trabalha? Responde para mim. Por que você trabalha? Responde. Responde essa pergunta. Por que você trabalha? Vocês que estão na internet, responde essa pergunta. Por que você trabalha? Pode responder. Para evoluir. E você está trabalhando na mesma coisa tem quanto tempo?
Mas eu trabalhei com audiovisual 15 anos, agora eu estou trabalhando com projetos ambientais. Ele acabou de falar, eu trabalho para evoluir, ficou 15 anos mexendo com uma coisa. Se realmente for para evoluir, tem que fazer outra pergunta. Qual que é o tempo mínimo necessário para que eu possa evoluir fazendo uma coisa? O que eu fiz na minha vida? Eu fiz essa pergunta, só que eu fiz ela em 2006. Nós estamos aonde? 2023. Olha a pergunta que eu fiz. O que eu tenho que fazer para ser igual a esse japonês que é o líder nosso aqui na companhia chamada Brasil Telecom? Sabe o que eu percebi? As habilidades, as competências e o conhecimento que aquele cara tinha, que eu não tinha nada. O que eu fui fazer? Eu fui comprar esse negócio. Eu amava muito o que eu fazia. Quando eu era atendente de call center, pasmem, eu amava fazer aquilo. Eu fiquei 11 meses fazendo isso. Quando eu virei instrutor de treinamento, eu amei tanto aquilo, mas eu não dei conta de me render aquilo que eu amava. Sabe o que eu fui fazer? Aprender gestão. Aí eu comecei a liderar os caras que faziam o que eu amava. Aí depois eu falei, não, agora eu quero entender de operações, agora eu quero entender de vendas. Agora eu só passei umas 33 áreas em 8 anos e meio. Sabe por quê? Porque eu aprendi a resposta que você deu. Você ficou em 15 anos numa área, eu fiquei 8 anos e meio numa empresa e carreguei tudo que eu podia tomar daquele lugar. Tudo. Aí uma pessoa fala, você tomou? Tomei. Porque eu fui fazendo as perguntas, o que me falta? Sabe o que é interessante? Eu contei os livros que eu fui lendo até chegar no milésimo, depois eu parei de contar. Por quê? Todo livro que eu comecei a pegar depois de 2006 para cá, em 2006 mesmo eu li 86 livros, nesse ano. Foi onde eu bati o recorde. Até hoje eu não li mais que 86 livros em um ano. Quando eu comecei a pegar esses livros, eu não li um livro porque alguém me indicou. Eu li o livro porque eu fiz uma pergunta. A pergunta é, o que te falta? Umas perguntinhas dessas me fizeram desviar o foco de mexer com o direito e ser delegado da Polícia Federal, de ser advogado, de ser juiz, de ser os cambal do mundo jurídico. Nunca pensei em nenhum outro tipo de concurso a não ser esses. Só que rapidamente comecei a fazer pergunta e comecei a pensar, tá certo isso? Aí um dia fazendo uma pergunta, eu falei, o que esse amigo meu ganha dinheiro tão fácil desse jeito, fazendo evento? Aí eu falei, mas um cara desse não estudou e ganha mais dinheiro que eu que estou aqui estudando, tem alguma coisa errada. Eu fui mexer com esse negócio, o Rica vírus me picou. Aí eu olhei para a faculdade de Direito e falei, mas é 5 anos, eu vou jogar isso fora. Vários de vocês fazem o que não gosta, não prospera, porque vocês não têm coragem de jogar 5 anos fora. Fique com esses 50 anos então, fique 70 anos repetindo a mesma bobeira. Sabe para que você trabalha? Trabalha para aprender. Salário é uma recompensa para quem está aprendendo. Parou de aprender, sai. Não, mas o mundo não pode te ouvir. Mas se o mundo estivesse ouvindo, ia ter 8 bilhões de pessoas assistindo. Nunca vai ouvir. Eu amo quando as pessoas na internet, os haters, vêm me encher o saco. Aí eu falo, esse povo está achando que a minha mensagem é para 100% da terra. E não é para poucos, tipo vocês. Quem andou mais de 100 quilômetros para vir aqui? Levanta a mão. A minha mensagem é para vocês, né? Para quem está pedindo. Eu quero que você fale do jeito que me agrada. Eu nem quero falar com você e nem quero saber o que você pensa. Eu não vou resolver o problema do mundo. Eu já fiz essa pergunta. Quando alguém me enche o saco por qualquer coisa, eu falo, quem é essa pessoa? Ela faz parte do meu próximo nível? Não, então se lasque, o que eu tenho a ver com o que você está pensando? Vá caçar gente que quer moldar a própria vida do jeito que você pensa. Eu não vou agradar ninguém, nem você, inclusive, que quer prosperar aqui perto de mim. Eu não vou agradar você, imagina quem não tem nada a ver com o rolê. É bom você fazer pergunta. Um dia eu fui perseguido, me expuseram em 2012 na internet, foi um negócio bem chato, eu fiquei de cama 3 dias. Essa foi a última vez que eu importei com alguém que me encheu o saco. No final das contas eu percebi o seguinte, fazendo perguntas, essas pessoas vão me levar para algum lugar? Não, elas querem me tirar do lugar que eu estou. Então o problema é delas. Hoje eu arrumei um negócio fazendo pergunta. Quando alguém se levanta contra mim, aí eu não dou conta de deixar barato. Aí eu tenho que usar para vender alguma coisa. Mas é a pergunta que falta muita gente fazer. Que proveito eu posso tirar do que estão fazendo comigo? Eu estou com 100% de aproveitamento. Sempre que alguém inventa uma moda para cima de mim, a serpente sai do balaio e fala, o que nós faremos? O que nós faremos? Sabe qual é a pergunta que você tem que fazer? Anota mais uma. Qual o meu próximo desafio? Viva uma vida com um desafio já engatilhado, o próximo. Eu já tenho meus desafios um atrás do outro esperando para ser executado.
um atrás do outro. Eu já tenho os novos aprendizados que eu vou me envolver, eu já tenho as novas pessoas que eu quero me conectar.